aqui super incentivando e promovendo para vocês essa leitura maravilhosa aqui no Clube Mais Que Magras, rumo ao lugar desejado. Então vamos lá, ó. O Thiago, ele é coach e a gente traduziu essa palavra coaching, coach, para mentoria, tá? Nós entendemos também que a mentoria ela é mais específica, ela tem mais especificidade. Já o coaching, ele é um leque aberto, né? Então, toda vez que citar aqui a palavra coaching, ou citar a palavra o coaching ou o coach, né, que é o processo, ou você coach, que está fazendo um coaching, eu vou falar sempre mentoria, para que você que está aqui na mentoria do Mais Que Magras, do M3, consiga se localizar nessa leitura, tá bom? Combinado? Então vamos lá. Mentoria multifocal. Com a vida empresarial caminhando e me proporcionando profundas experiências de amadurecimento, decidi buscar desenvolvimento pessoal. Assim, provavelmente, eu teria mais chance de chegar mais longe do que as pessoas sem essa preocupação. Quem sabe até ajudar outros a navegarem nesse oceano imprevisível que é a vida. Ele, nesse caso, descobriu o coaching mesmo, né? Anthony Portigliatti, PhD e reitor da Florida Christian University, onde concluí meu mestrado, foi quem me apresentou a este mundo. Lembro como se fosse hoje suas palavras. Thiago, o coaching, né, a mentoria, tem ferramentas poderosas para confrontar a sua realidade atual. O Dr. Benis Rodrigues, que é doutor em psicologia, também mestre, né, nessa área, foi meu orientador neste processo e também dizia: a mentoria gera mudanças e mudanças acontecem rápido, pense fora da caixinha. Enfim, descobri que meu estado atual estava muito longe do estado desejado. Mudando minhas crenças e quebrando meus limites, eu consegui avançar. Saí do meu mundinho, cresci, descobri um potencial escondido e não consegui guardar isso só para mim. Hoje estamos muito além das fronteiras nacionais. Treinamos indivíduos, profissionais liberais, líderes religiosos, empresários de todas as áreas e políticos. Com tudo aquilo que aprendi um dia como aluno. Vamos lá. O coaching ou a mentoria, né? É o processo de equipar pessoas com as ferramentas e o conhecimento de que precisam para se desenvolver e se tornar mais efetivas e mais eficazes. Não é possível ser completo se você é feliz em uma área da sua vida. O ser humano depende de um balanceio, né? Ou aqui, como ele fala, um equilíbrio entre o corpo e a mente, a inteligência existencial para estar realizado. Todos querem vencer na vida. Todos desejam chegar a algum lugar. Mas quando você não sabe quem é, nem para onde você quer ir, qualquer caminho serve. Qualquer oportunidade que aparece pode parecer boa. É por isso que muitas vezes encontro pessoas desorientadas, frustradas e equivocadas por onde eu passo. Pessoas que estão no seu estado atual e não têm a mínima ideia de como chegar ao estado desejado. Estamos todos empreendendo a viagem da vida, mas nem todo viajante está disposto a estudar o mapa e descobrir a melhor rota. A mentoria é uma metodologia completa, inovadora, pode te levar a autoconhecimento, entendimento da realidade à sua volta, sucesso pessoal e profissional. E o mentor será o piloto dessa sua viagem ao êxito. Será o treinador que vai te ajudar a definir os seus propósitos, as suas metas, alavancando o seu talento, seu potencial para alcançar tudo isso, sem perder o foco e dentro de um prazo determinado. Agora, o treinador, né, ou mentor multifocal é a mescla de teorias e ciências que juntam psicologia, neurociência, administração, empreendedorismo, negócios e inteligência multifocal. Essa foi a minha tese no mestrado. Tenho me esforçado para mostrar ao máximo de pessoas a importância de uma metodologia como essa. Mudar crenças, transformar mentalidades e romper limites. Adquirir conhecimento nos dias de hoje é uma questão de sobrevivência. Mais do que conhecer, nós devemos entender. Por isso, tudo que você passou na vida até hoje faz parte do seu treinamento rumo ao pódio da vida. Não adianta fugir. O nível da sua preparação determinará o seu raio de influência. O poder da mentoria está em transformar as experiências que foram angustiantes e prazerosas da sua própria vida em maturidade e uma percepção para você alcançar o sucesso.
Então o processo é expandir, evoluir, desenvolver, mudar, transformar e crescer. Querido leitor ou querida leitora, chegou a hora de transformar o seu potencial em resultados. Esteja atento às informações deste capítulo e lembre-se, é o conhecimento a nível de informação que você tem que te diferencia das demais pessoas. Enquanto não entendemos essa realidade, ficaremos dando voltas sem jamais chegar ao status que desejamos. Pois, às vezes, somos miseráveis, mesmo sendo milionários. Augusto Cury. Em outros momentos, somos fracos, mesmo tendo um corpo musculoso. Corpo, mente e inteligência existencial devem estar alinhados com o propósito estabelecido para a sua vida. Olha o M3 aí, gente! Mente. Vamos começar falando da parte que controla tudo. A mente define quem nós somos. Nossos desejos, nosso intelecto, nossas vontades, nossa memória e principalmente sentimentos e emoções estão contidas nela. O criador da teoria da inteligência multifocal, Dr. Augusto Cury, ensina em seu Programa Mundial de Prevenção de Transtornos Psíquicos, o Free Mind, que gerenciar os seus pensamentos é o caminho para a emoção saudável. Tem uma frase que eu uso muito, que muitos passarinhos podem pousar na sua mente, mas ele só faz ninho se você deixa, né? Então, gerenciar os pensamentos é o caminho para uma emoção saudável. Ele alerta que o eu, como gestor psíquico, deve sair da plateia do teatro da vida e assumir o palco como ator principal. Se conseguirmos pôr isso em prática ao acabarmos de ler este pequeno livro, o avanço será imensurável. Pensar antes de reagir, refletir antes de tomar as decisões, enfim, isso nada mais é do que assumir o controle da sua vida. Olha a aula do M3, autorresponsabilidade. Muitos sonhos, objetivos e metas são frustrados pelas emoções. Desistimos quando deveríamos estar avançando. Avançamos quando deveríamos buscar conselho para dar o próximo passo. Odiamos quando deveríamos compreender e amar. Não nos colocamos no lugar do outro e julgamos. Não duvidamos dos nossos próprios conceitos e preconceitos. Quando somos criticados, ficamos enfurecidos, pois não sabemos que a crítica é um assalto. Melhor não reagir. Quantos casamentos seriam poupados? Quantos governos não cairiam? E quantas guerras seriam evitadas? Somos sabotados diariamente nesta dimensão. Somos escravos muitas vezes dos nossos sentimentos. Somos servos das nossas emoções. A ignorância emocional em nosso tempo ela é tão gigantesca que nem sequer paramos para questionar nossa raiva ou os medos que temos. Na verdade, quase sempre, elas não são reais. Julgamos as pessoas, julgamos situações, sem investigar de onde vem essa certeza. Não dialogamos conosco, nem mesmo procuramos entender o porquê reagimos dessa ou daquela forma. Autoanálise, autorresponsabilidade e autoanálise. Não diagnosticamos e reconhecemos as mazelas da nossa mente, que é o passo número 1 para a superação. É o passo que te leva rumo à transformação. Abaixo, gostaria de compartilhar 2 casos recentes que orientei nas minhas sessões. Os nomes são fictícios. Caso 1. Fábio é um grande empresário no Rio de Janeiro. Ele costumava viajar bastante a trabalho e gastava cerca de $20 mil em presentes para sua esposa. Isso pode parecer para muitos um marido muito bom e interessado. Como Fábio tinha sérias dificuldades de se expressar, ele tinha barreiras que não permitiam ele sair do cárcere emocional, ele usava os presentes para ter 1 ou 2 semanas de satisfação na sua vida afetiva, inclusive na vida sexual com a mulher. Porém, em seguida, o efeito do presente passava e a vida voltava a ser o desinteresse de sempre.
Os presentes eram como se fosse um combustível para um curto tempo de realização. Em nossa penúltima sessão, fiz uma estratégica pergunta sobre o fato dele gastar tanto para produzir uma reação que não era natural na pessoa amada. Fábio, que reação você espera da sua esposa depois que você a presenteia? O que realmente você deseja quando compra essas coisas caras, esse monte de coisas caras para ela? Pela resposta, eu descobri que o problema não estava na esposa. Ele apenas não conseguia corresponder à linguagem de amor. Ela apenas não conseguia corresponder à linguagem de amor que o marido usava. Fábio só sabia expressar sentimento por meio do dinheiro, dos presentes. Suas crenças o limitavam ao extremo. Inconscientemente, motivado pelo ambiente em que cresceu na infância, preferia dar presentes para ter a relação, seja emocional ou sexual, com a esposa, em vez de investir tempo e esforço para encontrar o caminho correto do seu coração. Dar presente era mais fácil do que dialogar até encontrar o momento da paz. Liberar cartão de crédito era mais fácil do que enfrentar o medo de falhar, o desafio de corrigir, de conversar, né? Nesta rota matrimonial. Dar presentes estava na sua zona de conforto, já que ele tinha, inclusive, condições para isso. Porém, se ele tivesse que navegar no oceano das emoções, estaria entrando num território completamente desconhecido e isso representava ameaça para ele. Ao entender os dois, numa sessão especial, a esposa confessou que tinha cerca de 50 bolsas importadas, que eram bem parecidas, centenas e centenas de joias, muitos sapatos, mas o que ela realmente queria era um pouco de atenção e interesse da parte dele pela vida dela, pelos planos, pelos sonhos dela, pelo dia dela. Ela queria ser tocada não apenas para, por exemplo, o prazer, né, o sexo, mas ela queria se sentir valorizada. Fábio chegava do trabalho já contando problemas, ou em silêncio, né, que muitas vezes acontece, enfim, no mundo dele, né. Ele falava das suas conquistas do escritório, ou, por exemplo, de um almoço de negócios. Enfim, a jornada diária da esposa realmente não interessava para ele. Ele sequer a beijava quando chegava, não expressava afeto em ocasiões, não estimulava o contato de um casal, né, o contato íntimo, não sexual do casal. A distância emocional entre eles era grande. O sexo se tornou raro e quando acontecia era chato. Sim, queridos leitores, vida sexual é mais emocional do que contato físico. Tudo o que precisamos para sermos felizes é gratuito. E o que realmente é caro, o dinheiro, ele não pode comprar essas coisas. Fomos criados para ter vida abundante e completa e não podemos aceitar menos do que isso. Olha isso, gente. Estou fazendo alguns adendos aqui na leitura porque é interessantíssimo. Eu consigo ver a situação toda. Forneci a ele ferramentas para trabalharmos de forma multifocal suas emoções e para clarear sua mente para uma tomada de decisão. Perguntei para ele como a vida e os negócios seriam afetados se ele perdesse ou se separasse da sua esposa. Como ficariam seus filhos? Para onde ele iria? Sua esposa, sendo tão bonita, já estaria se relacionando com alguém? E você, para não ficar atrás, já estaria com outra pessoa também? Pedi que mentalizasse ponto a ponto e depois escrevesse tudo o que veio na sua mente naquele momento. Foi um completo choque. O corpo físico financeiro dele estava saciado. Eu só precisava reeditar suas crenças através de perguntas que fossem tão profundas que gerariam uma verdadeira reflexão, que gerariam respostas e, consequentemente, mudanças. Esta metodologia revolucionou a história daquele casal. Eles foram orientados através de exercícios que tem ali no coaching, né, na mentoria, exercícios práticos que são dados, a construir janelas light, são as janelas de luzes, a ponto de neutralizar as traumáticas que haviam sido abertas. Fábio e Larissa são felizes até hoje. Eles aprenderam a arte do diálogo, o poder de questionar os sentimentos e o dom de se interessar e valorizar o outro que está na sua vida.
Na vida não existem prêmios e nem castigos, somente consequências das escolhas diárias. Vamos para o caso 2, que é o Júnior. Júnior foi traído pelo seu amigo de infância e funcionário da sua empresa, tá? Era a mesma pessoa. Uma experiência negativa como essa encarcera o seu eu, que é o gestor psíquico, e forma janelas que a gente chama de traumáticas ou killers, que irão afetar suas decisões e seus comportamentos, né? O comportamento do indivíduo, se elas não forem neutralizadas. Nunca se é traído por alguém que não seja íntimo. A dor da traição, ela ocorre quando o ato é feito por alguém que é íntimo, né? Todos, desde a antiguidade até hoje, já foram traídos de alguma forma em alguma área, mas ainda assim, não somos treinados a reagir a traições e frustrações, mesmo com a certeza de que de outro elas chegarão. Insisto em dizer que o Homo sapiens, sendo a única espécie pensante no planeta, não estuda a construção do pensamento e o processo de registro de memória que determina crenças, ações e reações. Esse erro precisa ser reparado urgentemente, né? Temos que entender que a vida é cheia de decepções e de descontentamentos. Devemos estar treinados para passar pelas contrariedades e não se entregar às mazelas que aprisionam a nossa mente. Ao contrário, aprender e amadurecer em cada uma delas. Júnior, tomado de raiva e de decepção, não perdoou seu amigo. Essa é a pior coisa que o homem pode fazer, pois ao não perdoar o algoz, você o leva para sua cama com você todos os dias, imprime na sua mente o retrato do seu rosto, escuta a sua voz em qualquer canto que estiver e nunca se liberta do tormento que é uma traição. Como diz o poeta e compositor Luiz Arcanjo na sua canção Perdão, perdão é a canção do amor, perdoar é se libertar totalmente. É quebrar as correntes de alguém, é deixar o outro levantar, é abrir mão de toda razão, nunca usar o trunfo que se tem. Não negar socorro ao seu algoz, dar a outra face e ir mais além. Se 70 vezes precisar, vezes 7 se preciso for, perde a conta os que querem a paz, quem perdoa rega a flor do amor. Perdão sara a ferida da desilusão, acende uma luz no breu da escuridão, lava a alma de quem não quer mais a mágoa. Perdão só pode dar quem já cresceu, tem mais razão o que perdoa. A dor de uma traição não superada agora trará um impacto constrangedor no futuro. É impossível apagar acontecimentos que foram registrados na memória, mas nós podemos sim reeditá-los com novas crenças e valores que te levarão rumo ao lugar desejado. Deixo claro que a ferramenta de mentoria ou de coaching não está relacionada à psicologia. A terapia foca no passado. O coaching ou a mentoria foca no futuro. A terapia remedia. O coaching ou a mentoria previne. Cada um tem seu valor, mas são duas coisas muito diferentes. O certo é que você merece chegar ao ápice, ao topo. Não deixe que nada, nem mesmo as suas emoções, sejam agentes limitadores. Cresça, produza, avance, pois ninguém pode dar aquilo que não tem. Tenha clareza dos seus objetivos. Fósforo, lâmpada, refletor, sol, todos são luz, mas nem todos produzem a mesma claridade. Em uma conferência que eu ministrei na Argentina, meu amigo e professor Gustavo Lara, também palestrante naquele evento, ensinou-me algo que o nível da sua clareza determinará a sua projeção. Isso é impactante. O processo, de coaching ou de mentoria surtirá um efeito poderoso na sua vida se suas emoções estiverem bem cuidadas. No teatro da vida não há tempo para ensaios. Busque já sua liberdade emocional. Para ter excelência emocional, é preciso fazer algumas perguntas para você. Por que eu reajo desta forma? Onde está a raiz de ter esse sangue quente? Por que eu não consigo me colocar no lugar da outra pessoa que está me ofendendo? Pense nos casos que já passamos no trânsito, por exemplo, ou quando o cartão não passa numa compra
e nos exaltamos com o vendedor como se ele tivesse alguma culpa. Vamos falar, deixa eu ver o tamanho desse capítulo para ver se a gente para ou segue, ó. Quantos minutos? 20 minutos. Eu vou seguir porque faltam 3 páginas. Inteligência existencial. Então a gente falou sobre, vamos ver o nome, mente. Dentro de mente a gente vai falar de inteligência existencial. Todos nós temos um propósito em existir, sabia? É este propósito que nos conecta com aquilo que não é natural. É a questão do espírito, tá? Estar conectado com o Criador não tem a ver com religião, e sim com a finalidade para a qual fomos colocados neste mundo. O ser humano tem sede de algo mais. Às vezes, tudo está bem nas finanças, na família e nas emoções, e ainda assim o vazio insiste em ficar. Existem coisas na vida que só são preenchidas e saciados num âmbito que eu chamo de transcendental. O descanso, por exemplo, nem sempre vai estar nas férias, ou na sua folga, ou, por exemplo, em dormir muito, né? Acrescentando aqui. Existem executivos que eu acompanhei que mesmo depois de 15 dias de férias, eles voltam irritadiços, estressados. A estafa não os deixa, a irritabilidade é constante. O descanso está na mente, no cumprimento da sua missão existencial. Por isso, as religiões, as seitas, movimentos espirituais andam crescendo tanto neste mundo atual. Todos buscam um refúgio, mas a paz não é um sentimento. É o estado em que você fica, você se encontra quando você está alinhado e equilibrado com o seu propósito. Outros exemplos que geralmente não atentamos é a gratidão e o serviço. Quero dizer que há uma grande satisfação, uma imensa satisfação nesta dimensão. Quando você é grato às pessoas, você tem atitudes de gratidão, atitudes de serviço, né? Nós esquecemos constantemente de agradecer com palavras, com gestos, com presentes, com homenagens àqueles que nos ajudaram a chegar onde nós estamos. Às vezes o egoísmo, o orgulho, eu coloco aqui até a falta de atenção, a alienação, fala mais alto e achamos que conquistamos as coisas pelo nosso esforço. No mínimo, o Criador moveu as peças aqui na terra a seu favor. Seja grato todos os dias, acorde com gratidão, aquela gratidão que não tem prazo de validade. Sorria para as pessoas. Sorria para as pessoas que lhe abriram portas. Diga obrigado ao que lhes deram preferência, aos que confiaram em você, né, aos que foram usados na sua vida. Alegre-se sendo grato em tudo, até nos momentos difíceis. Quem sabe a pessoa que lhe ajudou foi a mesma que tempos depois lhe feriu. Ainda assim, a decisão sempre será sua. Perdoar e ser grato ou levar o vazio existencial dentro de si. O serviço é outra característica de inteligência existencial. Naturalmente falando, ninguém quer servir a ninguém, mas há um grande poder no serviço, principalmente quando você serve aos menores do que você. Não existe recompensa em servir a pessoas maiores, aos bem-sucedidos, pois muitas vezes fazemos motivados por interesse. Servir aos menores, aos que talvez nunca poderão te retribuir, este é um segredo para o ápice, o êxtase existencial. Quando você muda a vida daqueles que convivem contigo, o propósito é cumprido. Isso acontece quando a sua auxiliadora de casa, a sua colaboradora, se torna melhor porque aprendeu com as tuas atitudes. Quando os seus colaboradores, os seus funcionários sonham em crescer porque foram motivados por você. Quando alguém que passou dificuldades na vida imprime seu nome para sempre na história dela, pois foi você que o serviu e apoiou-a quando todos o abandonaram ou não creram ou foram indiferentes. Quando qualquer pessoa que passa pela sua vida, independentemente de classe social, de cor, credo, opção, tem sua vida transformada pela convivência contigo, há uma recompensa para você. Essa recompensa é no que eu chamo de área existencial. Isso é impagável.
Não pare de sonhar. Os sonhos fortalecem seu corpo, sua mente, diminuindo assim as chances da sua derrota. Quando você chega em um ambiente, faz com que as pessoas se sintam valorizadas. Quando você se interessa pela vida das outras, quando você as escuta, seu propósito está em ação. Elas sempre vão se lembrar de você. Quando alguém sai em plena festa de Natal para distribuir alimentos às pessoas, não está resolvendo o problema dessas pessoas, mas está saciando o sentido de existir. Para sempre teremos sede de justiça. O que motivou, por exemplo, Madre Teresa de Calcutá a revolucionar a Índia, aquele território, o que levou o Nelson Mandela a produzir a diferença, mesmo depois de 27 anos ali na cadeia, não foi uma emoção, um sentimento comum, foi algo transcendental. O mesmo aconteceu com Martin Luther King, Gandhi e outros grandes líderes mundiais. Uma pessoa que está com o propósito da vida ativo, ela nunca vai conhecer o vazio existencial. Pode ficar triste de vez em quando, mas nunca vai pensar em tirar sua vida, por exemplo. Uma pessoa espiritualmente motivada não consegue viver somente para si mesma. Ela foca na missão maior, preocupa-se em contribuir para a humanidade, em deixar um legado para as gerações que vão vir. Jesus, o maior mentor, o maior treinador, o maior coach da história, disse uma vez: bem-aventurados os pobres de espírito, ou seja, feliz é aquele que todos os dias necessita de algo, aquele que tem fome, tem sede e são dependentes em sua existência do âmbito transcendental, porque deles é o reino dos céus. Mateus 5,3. O Criador, vendo nossa pobreza existencial, nos alimenta todos os dias e vem para saciar nossas necessidades. Isso faz a diferença, sim, pois sempre estaremos abastecidos em uma área na qual mais ninguém pode completar. Segundo a Harvard Business Review, a fé foi a alavanca de 7 a 10 homens mais ricos e empreendedores no mundo. Use-a sem moderação. Corpo. Falamos de mente, agora estamos falando de corpo. O corpo é o condutor dos seus sonhos e projetos. Se ele morrer, tudo acaba. Seu corpo é perecível, mas pode ser aproveitado ao máximo se for bem cuidado. A disposição que você precisa para o dia a dia, a força, a motivação necessárias para desenvolver projetos podem ser aumentadas pela potencialização do corpo. Muitas pessoas dizem não ter força de vontade para mudar hábitos. Outras dizem que estão sempre errando. Bom, erro só se comete uma vez. A segunda é uma decisão. O corpo ele é tão importante. Uma aluna compartilhou isso na mentoria e foi um divisor de águas. Que Deus fez o corpo e depois soprou o espírito. Olha a importância do corpo, de cuidar do seu corpo, da mordomia do corpo. Você precisa decidir o que você quer para você. O poder da decisão. Vamos falar de 2 cuidados com o corpo aqui, para a gente não focar em todos. A alimentação e o exercício físico. Há quase 10 anos convivo e negocio com judeus. Estive em Jerusalém dezenas e dezenas e dezenas de vezes. Eu sou um apaixonado pela história de superação e sucesso daquele povo. Eles têm princípios que mantiveram eles vivos por 1000 anos de diáspora, sem perder o idioma deles, sem perder a cultura, os costumes, a religião. Princípios que mantiveram eles vivos por 40 anos no deserto, que os salvaram do horroroso holocausto, do horrendo holocausto. Superaram tudo, conquistando lugar de destaque mundial, e hoje em dia eles prevalecem na tecnologia, na ciência, na saúde, na produção, na exportação, na segurança e em muito mais. Eles são uma referência mundial. Acredito que o segredo do povo de Israel, que está ligado à saúde, primeiro a parte transcendental, né, gente? É a comida, kosher. Anthony Robbins cita no seu livro Poder Sem Limites os benefícios da comida feita à maneira judaica. Coisas como misturar carne, derivados de leite, comer crustáceos. São algumas misturas que eles têm, né? Carne de porco com carne de sangue. Essa é uma mistura
na parte alimentar, eles separam, né? Você pode, por exemplo, ser acompanhado por um mentor, por uma nutri, por um programa, né? Isso é válido, pois seguir uma dieta prazerosa é fundamental para a gente não desistir no caminho. Comer certo é o segredo da longevidade e do bem-estar físico. Acredito que podemos baixar em 35% o número de pacientes nos hospitais. A gente tem uma estatística que a gente acompanha o Ministério da Saúde, que 70% das doenças seriam evitáveis, tá? A gente podia diminuir o sofrimento que vemos nos hospitais, no nosso dia a dia, em hospitais públicos e particulares, se persistirmos numa campanha de reeducação alimentar e no incentivo aos exercícios físicos por todo o Brasil. Novamente quero reafirmar, a educação, seja ela em nível que for, pode mudar uma nação. O segredo também está no preparo físico, no condicionamento. Há 2 exercícios que eu indico muito, né? A natação, a caminhada, a corrida. Eu não posso deixar aqui, gente, de agregar aqui a musculação, que é o crossfit, que é exercício, que é força, né? Correr pode parecer difícil no início. Você não vive mais sem uma boa caminhada e uma corridinha depois. Assim a natação é um exercício completo. A corrida trabalha todas as partes do seu corpo, elimina o estresse, reduz o peso, renova as células, dá disposição. Ele fala aqui sobre administrar sempre os equipamentos certos. Aí ele vai falar sobre estar no peso ideal e com disposição corporal é fundamental para sua vida de negócios, autoestima, vida sexual, sua vida, para sua saúde. Não adianta sonhar, não adianta projetar. Se vamos nos matando aos poucos, tudo vai ser perdido com a nossa partida. Comece hoje a mudança. Comece hoje a fazer, apenas faça. Não podemos acrescentar dias à nossa vida, mas podemos acrescentar vida aos nossos dias. Concluo que para alcançar o equilíbrio multifocal é necessário aprendizado e acompanhamento. A mentoria, o coach tem o poder para isso. As respostas estão dentro de você. Você só tem que acessá-las. A gente tem que encontrar elas juntos. A mentoria vai dirigir a carruagem rumo ao seu destino final, pois ele conhece bem o caminho, o mentor, né, o treinador, e tem ferramentas para te fazer chegar lá dentro do tempo determinado. Não fique jogado à sua sorte. Conte com o apoio do mentor, com palestras, com lives, as lives ao vivo, para você alcançar plenitude. Lembre-se, o futuro sempre começa hoje. Eu quero deixar aqui enfatizar essa frase. Você não vai acrescentar dias à sua vida, mas você vai acrescentar vida aos seus dias. Um beijo no seu coração. Terminando em 32 minutos, foi longo, né, gente? Mas vale a pena. A paciência é uma virtude de quem sabe o que quer. Um beijo e vamos para o capítulo 3.